Olá, muito bom dia para você ligado aqui na nossa Band TV. Obrigado pela grande audiência, porque está no ar mais um Boca no Trombone, o espaço dos trabalhadores, dos aposentados, dos servidores públicos, aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você sabe, a gente trabalha muito com vocês, nossos telespectadores, então está aí na tela já o nosso WhatsApp. Você pode interagir conosco, mandando as dúvidas de previdência, as dúvidas de direito do trabalho, durante o programa de hoje. E também usar o nosso e-mail, claro, encaminhe a sua mensagem para o nosso endereço eletrônico, que também está aí na tela. Durante o Boca a gente vai respondendo. Se não for aqui, nas redes sociais você vai ter as respostas, que as questões que não forem aqui respondidas, lá vão estar postadas. Além da nossa consultoria, a gente sempre abre o programa falando sobre um tema que tem relação com o nosso dia a dia. A gente tem abordado aí as 1001 facetas da reforma da Previdência e estamos perguntando: a reforma da Previdência e as privatizações tem relação entre elas? É o que a gente quer saber. Em nome da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS, doutora Maria Isabel Pereira da Costa. E a sua opinião, será que tem ligação esses temas? Muito bom dia. Bom dia aos telespectadores e talvez tenha. Essa ânsia de economia, de arrecadação, talvez tenha. Tá certo. Em nome do Sintect, o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos, olha, falamos em privatizações, será que tem relação aí, Alexandre Nunes, com a reforma previdenciária, a questão de querer privatizar os Correios? Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores. Na nossa opinião, sim, tem diretamente a ver porque segue a mesma lógica, né? De tirar uma responsabilidade do Estado que ele tem com os cidadãos, com a sociedade e passando para a iniciativa privada fazer isso a preços mais caros. Quero saber do nosso consultor aqui, nosso especialista, em nome de Pereira da Costa Advogados, o doutor Marcelo Pereira da Costa. E aí, doutor, tem relação a essas temáticas? Bom dia. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, pessoal de casa, todos. A impressão que se tem é que sempre que há o sucateamento do que é público, me parece que é uma tentativa, um caminho para entregar ao privado, né? E aqui a gente está vendo novamente com a Previdência isso, né? Quase que uma decorrência, uma coisa da outra, né? Vamos debater muito esse assunto. Você pode participar aí de casa, viu? Use o nosso WhatsApp, use o nosso e-mail e mande também a sua opinião sobre essa temática. E claro, as dúvidas, as questões, o doutor Marcelo vai responder aqui no programa, aqui, ao vivo nos estúdios, as questões relacionadas ao direito previdenciário, as trabalhistas, logo mais na sequência, no nosso quadro, o Dica Trabalhista. Doutor Marcelo, a Regina, ela é lá de Canoas, diz assim: 58 anos de idade, 19 de contribuição. Quando completar os 60 anos, vou conseguir me aposentar? É a principal dúvida hoje em dia, né? Se as pessoas vão conseguir se aposentar. Principal dúvida. Na legislação atual, sim, ao completar 60 anos, 15 anos de contribuição, se aposenta. Com o que nós estamos vendo, a reforma da Previdência vai elevar para 62 anos a idade mínima e, se for aprovada, teremos aí, no caso da telespectadora, esse aumento. Tá certo. O Ricardo, ele é lá de Pelotas, um abraço à Zona Sul aí do estado. Diz ele que tem uma amiga que está com 63 anos de idade, né? Ainda não está aposentada e ela está efetuando durante o ano o pagamento de R$ 49,00, aquela alíquota mais reduzida, menor, para ter direito ao benefício da aposentadoria por idade. Isso é correto? Né? Já efetuou o pagamento de 4 meses, faltariam 8 para atingir essa carência mínima de 12 meses aqui. Não sei bem se é esse tipo de benefício que ela teria direito, né, doutor? Essa contribuição reduzida, ela é válida para aposentadoria por idade, para algum benefício por incapacidade, e temos que cuidar, são duas pessoas que têm direito, quem é MEI ou a dona de casa de baixa renda. O que é baixa renda? É o grupo familiar com menos de 2 salários mínimos. Então, aí, se for o caso dela, pode seguir nessa contribuição que vai conseguir contar esse tempo. O Edson, ele é lá de Gravataí. Diz ele que é transportador e desconta o INSS, né? Esse desconto, ele vale para a futura aposentadoria? Vale para a futura, com certeza. O recolhimento, nesses casos, geralmente é feito pela própria empresa desde o ano de 2003. E a empresa acaba repassando para o INSS e vai custear os benefícios que virão no caso dele. Perfeito. Gostou das explicações do doutor Marcelo? Ele também está com a gente lá na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes.
Nos prestigie também em FM 94,9 e AM 640 na nossa Rádio Bandeirantes. Vai postar algo sobre direito da Previdência? Sobre direito do trabalho? Olha aí a nossa hashtag, ó, Boca 30 anos. Chegamos no mês. O mês de setembro é o mês que o programa completa 30 anos de serviços prestados para você, aí telespectador, ouvinte do Boca no Trombone. E também você pode nos seguir na nossa conta lá no Instagram, @programa Boca no Trombone. Tem os vídeos, tem as postagens aqui da Band TV, lá da Rádio Bandeirantes, muita produção de conteúdo por lá. Bom, gente, o programa de hoje vai se debruçar sobre a ligação. Será que ela existe entre a reforma da Previdência e as privatizações? Tem uma empresa, falei até no início do programa aqui, com o representante do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. Os Correios, eles estão na mira de uma possível privatização. Inclusive fizeram um movimento e eu estive lá cobrindo, vendo como estavam essas manifestações do Sindicato dos Empregados dos Correios. Olha só. A reforma da Previdência vem no sentido de tirar direito dos trabalhadores, explorar mais, para no intuito deles o Estado ter uma arrecadação maior. As privatizações também vêm no intuito de responsabilizar a população e os trabalhadores pela essa crise que está aí. Nesse sentido, tem que vender as estatais para fazer dinheiro. Então, elas vêm no mesmo sentido e ambas atacam tanto os trabalhadores das estatais quanto a população. Então, tem uma relação muito grande. O plano do governo é esse, né, de responsabilizar os trabalhadores e tirar mais dos trabalhadores para resolver esse problema da crise. O senhor entende que existe algum tipo de ligação entre a reforma previdenciária, está bem avançada, né, presidente? Está lá no Senado e tal, e a possível privatização dos Correios? Sim, eu vejo que tudo se conecta, né? Porque este governo, ele está tirando recursos da sociedade para entregar para os bancos, para pagar juro para banco, para privilegiar uma minoria, 1 ou 2% da população que estão detendo toda a riqueza. Então eles precisam tirar dinheiro do trabalhador, aposentado, eles precisam tirar dinheiro vendendo as organizações públicas, como o Correio, Petrobras. Então, e nós temos que combater isso aí. A população tem que ajudar os empregados Correios, ajudar a manter um correio público, porque o correio, ele não é só entregar cartas. Tá aí o material, né? E as manifestações foram no sentido de concordar, né? Concordar com essa questão da privatização. Doutora Maria Isabel, e até fazendo um recorte, né, e lhe dando publicamente aqui os parabéns, a senhora esteve recentemente fazendo um árduo trabalho lá no Senado Federal e conseguiu protocolar, né, uma emenda que vai auxiliar quem futuramente vai vir a se aposentar sobre as novas regras na questão de conversão de tempo especial para tempo comum, né? O que aumenta, o que agrega tempo de contribuição. Como que foi esse trabalho? Conte para a gente. E já lhe pergunto, os senadores, será que tem noção de estabelecer esse tipo de relação? Reforma da Previdência e privatização? Olha, o que eu percebi ontem, eu consegui falar com muitos senadores. Nos dias anteriores esteve lá o meu colega da Comissão Especial de Seguridade Social, o doutor Bruno, também conseguiu muitas assinaturas. E a gente conseguiu fechar, no dia 11, 32 assinaturas para protocolar a emenda que está subscrita pelo senador Paim. O que a gente propõe nessa emenda, que foi construída aqui na Comissão de Seguridade Social? A gente propõe, então, que seja suprimido o parágrafo 2º do artigo 25, só uma emenda supressiva, porque a gente sabe que tudo que eles não querem é que volte para a Câmara, que tem uma pressa, assim, inexplicável de que tudo ande, inexplicável para alguns, né? Porque, na verdade, essa pressa é para que ninguém saiba mesmo que não saiba qual vai ser a profundidade da alteração dos direitos. Sim. Então, o que a gente fez lá? Conseguimos as assinaturas e depois, já protocolada, percorremos os gabinetes falando especificamente, olha, esta supressão se trata de permitir que o tempo prestado em condições insalubres ou perigosas seja
possível de fazer aquela conversão para tempo comum para somar no total das contribuições para a aposentadoria. Para pessoas como enfermeiras, como quem trabalha em posto de gasolina, por exemplo, trabalha em minas e tal. E aí explicava, essas pessoas já têm já estão sobrecarregadas com a reforma. Claro, por exemplo, uma enfermeira que começou a trabalhar aos 20 anos, trabalha os 25 aqui, os 25 anos estão mantidos. Mas se ela começou aos 20 anos, com 45 ela completou os 25, mas ela não vai poder se aposentar porque ela tem que ter 60 anos. Mais 15 ainda. Mais 15 ainda. Então, como é que ela vai trabalhar mais 15? Com as sequelas e possível doenças que possa ter nesses 25 anos, trabalhando com... Muito provavelmente, né? Muito provavelmente. Ela vai continuar trabalhando mais 15, ela vai parar sem ganhar nada, esperar que venha a aposentadoria, ou ela vai, mesmo com alguma sequela, trabalhar em outra atividade. Então, a gente explicava bem toda essa circunstância. Então, que isto que a gente estava pedindo era só para amenizar, né? E pedir o apoio. E fui bastante bem acolhida por muitos, prestaram bastante atenção, conversei lá e assinou a nossa proposta, foi um dos que assinou. Sim. O senador Álvaro Dias, o senador Lazier Martins e o senador Reis, então, e o Painha, o próprio propositor. Os gaúchos, 100% de adesão. 100%, na Bahia, 100% de adesão e vários outros de outros estados, bom, foram 32. Sim. Conversei especialmente com a senadora Juíza Selma. Olha. E aí, quando Sua colega. Minha colega. Daí, quando a gente foi apresentar para ela como colega e tal, ela até foi assim, né? Ela disse, eu também sou do Rio Grande do Sul, sou gremista, diz ela. E aí eu aproveitei o gancho e digo, pois é, eu tô com um pouco de dor de cabeça, porque ontem meu time perdeu. Diz ela, e eu sequei. Aí eu aproveitei e digo, olha, eu até aceito, porque o importante mesmo, isso não tem problema, mas o importante mesmo é a gente amenizar a situação dos segurados da Previdência que trabalham em serviços insalubres. Ela se mostrou bastante atenta ao que eu estava colocando, né? Foi muito receptiva. Espero que dê apoio. Outra senadora, que eu não consegui pessoalmente falar com ela, mas falei com a assessora, foi a Simone Tebet. Tem um peso importante lá no Senado. Muito importante. Me surpreendi com a reação da assessora dela. Sim. Ela disse que vai dar, assim, um parecer favorável para a senadora. Parabéns pelo trabalho aí. Será que, e a segunda parte que eu coloquei para a senhora, será que tem ligação aí? Será que os senadores conseguem ver ligação entre essa temática aí da privatização e da reforma da Previdência? Eu acho Ou tem que ser explicado para eles também? Tudo que a gente puder explicar para eles é bom. Porque às vezes a gente fica assim, porque eu não imaginava que eles não tivessem percebido que esse parágrafo 2º do artigo 25 ia trazer esse prejuízo desnecessário. Uma das coisas que eu colocava é que vai ser passível de questionamento de inconstitucionalidade porque é de um direito adquirido. Claro. Parecia que não... Eu acho que tudo tem que puder explicar. Né? Agora, também inocentes eles não são. Muita coisa também sabem, só que não levam em consideração na hora de votar. Alexandre, na reportagem você falou, né, que sim, que existe uma ligação clara, né, entre essas temáticas. É uma política própria do governo que está aí, de tentar cada vez mais concentrar valores na mão de poucos? Você pensa dessa forma? Porque a privatização passa por isso também, né? Então, Solano, é bem nessas mesmo, né? Porque a proposta da reforma da Previdência, quando ela surgiu inicialmente, tinha a proposta de capitalização, tinha a proposta de entregar diretamente para setores da iniciativa privada a administração desse serviço, desse benefício que todo trabalhador tem depois de alcançar o seu tempo e tal. Então, ia ser entregue diretamente para a especulação. Isso não ficou, mas ficou uma janelinha aberta para eles colocar isso aí numa possível emenda na frente. E também tem esse fator que tanto a reforma da Previdência quanto as privatizações, elas responsabilizam os trabalhadores por a crise econômica que tem aí. Eles olham os trabalhadores, não, nós temos que tirar da onde? Vamos tirar dos trabalhadores. As privatizações no mesmo sentido. O secretário de Estatização, Salim Matar, recentemente deu uma declaração que, na opinião dele, tem que vender tudo que o Estado tem.
né? O Estado não tem que ficar com nada além de serviços de saúde, educação e segurança pública. O resto tudo é para iniciativa privada. Então eles pensam que tem que, de fato, esse serviço que o Estado presta, essa assistência que é garantida na Constituição, nada. Inclusive dos Correios em si. A questão dos Correios é constitucional, é garantido na Constituição, monopólio postal, isso. E os caras querem quebrar isso para tirar esse serviço para entregar para as grandes empresas multinacionais. Né? Sim. Querem abrir mão dos serviços, mas da arrecadação de impostos jamais. Né? Verdade. Bem colocado, bem colocado. Doutor Marcelo, o senhor dizia que ficava receoso nessa restrição de direitos. Começou lá com a reforma trabalhista, está acontecendo agora com a reforma da Previdência e que ali na frente pode vir muitas famílias serem atingidas, né, pela questão das privatizações. Tem os Correios, tem a Petrobras, que também se fala numa possível privatização. A tendência é realmente de ter uma ligação a essas temáticas? A tendência que a gente vê é uma redução do Estado, né? E nós vemos muito esse interesse maquiado quando não foram liberadas as contas que embasavam, né, que nós tivemos agora em abril, não liberavam os pareceres contábeis, e quando liberaram se constatou que realmente existiam ali dados que estão distorcidos, depois foram corrigidos. Então a gente vê uma vontade muito grande de entregar principalmente essas aposentadorias por tempo de contribuição, onde as pessoas ficam durante décadas depositando, e aí os fundos bancários de origem financeira estão de olho em pegar essa poupança das pessoas. Mas é sempre aumentando a contribuição e diminuindo o valor do benefício depois. Infelizmente, né? Infelizmente. Vamos a um recado de um dos nossos parceiros aqui no Boca, a Fundação Escola da Magistratura do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Pessoal, eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a nossa nova especialização em Direito Sindical. É um curso muito interessante, vai ter um viés prático, crítico e vai permitir aos alunos o enfrentamento de novas questões, a importância que os sindicatos adquirem nas relações de trabalho e na garantia dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores nesse novo cenário das relações de trabalho no Brasil. Entre agora aí nas redes sociais da FEMARGS e escolha o melhor curso para você. E também nas do Boca. Dê a sua curtida na nossa fanpage, seu joinha lá, pode verificar a quantidade de produção de conteúdo que a gente tem de direito previdenciário, de direito do trabalho, e você se inscreve, está feito convite aí para se inscrever no nosso canal lá no YouTube. Tem os programas aqui da Band TV, tem reportagens especiais e todas as dúvidas que a gente não responde aqui durante o programa, a gente responde por lá. Falando nisso, vamos responder mais uma. A gente está com o Dr. Marcelo, do Pereira da Costa Advogados, e o Newton, ele diz que tem 6 meses de trabalho em hospital. Questão de tempo especial, buscou o PPP da época, lá 1981, e as funções exercidas, segundo o perfil, possuem riscos biológicos, doutor. Posso considerar esse período a ser acrescido com 40%? Falta apenas esse mês para completar a aposentadoria em pontos, agora, nesse mês de setembro. Vai sim, deve ter convertido, acrescido os 40%, 6 meses, vai acrescentar 2 meses e 14 dias por ali. Então, se estava faltando um mês para ele, não falta mais, está sobrando. Pronto, para poder se aposentar antes da reforma, né? Vamos responder agora questões do direito do trabalho. Claro, está chegando aí o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos colegas do programa e aos nossos queridos telespectadores. Hoje o quadro Dica Trabalhista responde a pergunta do Ademar de Santa Maria, que ele relata que trabalha numa empresa que não está depositando o fundo de garantia. Ele quer saber se essa situação está correta, o que ele pode fazer em relação a isso. Ademar, primeiramente, o depósito de fundo de garantia é uma obrigação das empresas depositarem aos trabalhadores na conta vinculada do fundo de garantia junto à Caixa Econômica Federal, que é o órgão gestor. O valor do fundo de garantia a ser depositado é 8% das verbas salariais auferidas pelo trabalhador mês a mês durante o contrato de trabalho. O trabalhador tem acesso a esse extrato analítico da conta do fundo de garantia através da Caixa Econômica Federal, podendo comparecer em qualquer agência. No seu caso, o senhor tem 2 alternativas. A primeira é o senhor permanecer trabalhando normalmente e, quando a empresa lhe dispensar, o senhor efetuar a cobrança dos depósitos do fundo de garantia através de uma demanda judicial perante a Justiça do Trabalho, exigindo a cobrança desses valores que não foram pagos. Uma segunda opção, caso o senhor não tenha interesse em permanecer trabalhando na empresa, é ingressar com uma demanda na Justiça
efetuando a cobrança desses depósitos de fundo de garantia, juntamente com o pedido de rescisão direta do contrato de trabalho, que é quando o empregado denuncia o término do contrato de trabalho por algum descumprimento contratual da empresa, que no seu caso é o não pagamento do fundo de garantia. Só que esse pedido na justiça ele tem um risco, porque existem decisões, jurisprudências, alguns juízes entendem que o não depósito do fundo de garantia não é motivo suficiente para ficar caracterizado a rescisão indireta do contrato de trabalho. E outros juízes entendem que o não pagamento de FGTS por si só já é motivo suficiente para autorizar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então o senhor vai ter que analisar qual que é a melhor alternativa para o seu caso. Tá certo, Ademar? Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Valeu, doutor Pedro Marcon, nosso time de consultores aqui de Direito do Trabalho. Pode mandar a gente, encaminhar as dúvidas de direito trabalhista e também previdenciárias. Ao longo do programa a gente vai responder mais algumas. E você se conecta com a gente pela nossa conta lá no Twitter, @Programa Boca, é um pouquinho diferente das demais, mas em 140 caracteres você faz a comunicação com a gente aqui, com a nossa produção e muito conteúdo aí de direito da previdência, de direito do trabalho, a gente debate por lá também. E o nosso portal, claro, programabocanutrombone.com.br, tem os programas da Rádio Bandeirantes, aqui da Band TV e também notícias sobre o direito dos trabalhadores, direito da previdência, tudo isso e muito mais lá no nosso portal. Hoje a gente está debatendo, existe relação entre a reforma da Previdência e as privatizações? Alexandre Nunes, o Sintect tem feito uma série de movimentos nesse sentido, de tentar mostrar para a população essas ligações, né, entre essas temáticas que hoje a gente está colocando aqui na mesa. Realmente é uma missão que o governo está se propondo a cumprir, provavelmente numa sequência, ou seja, a reforma da Previdência, logo essa semana, inclusive, deve ter a votação lá em primeiro turno no Senado. Depois disso, deve ser posta em pauta a questão das privatizações? Isso, já foi largado pelo governo aí uma lista de 17 empresas que estariam para ser privatizadas, empresas federais, né? Aqui do Rio Grande do Sul tem a Serpro, Dataprev, Transurb e os Correios, que é mais a nível federal nessa lista, né? E uma série de outras estatais, né? Então isso está seguindo um cronograma que ele tem, que é pós-reforma da Previdência, e isso é um motivo de preocupação para nós trabalhadores dos Correios e para todos os trabalhadores, né? A gente está vendo que aqui no estado também tem esse debate, agora há pouco tempo, da privatização da CE, CRM, Sulgás. Em Porto Alegre a gente está vendo aí esse debate do sucateamento e quase que destruição da Carris, né? Que é uma empresa tão importante aqui para a nossa cidade, e está sendo de fato tocado pelo governo um plano de entrega das riquezas, das estatais, que são serviços importantes para o país, para a iniciativa privada, para a especulação. Sim. Oportunamente a senhora colocava, olha, até quer privatizar, tem essa ideia de privatizar, mas não abre mão do recolhimento, né? Dos impostos. Né? O país recolhe, doutor Marisabel, por ano quase 2 trilhões de reais. Gente, quase 2 trilhões de reais. Esse discurso de que não tem dinheiro, de que tem que privatizar, ele é válido ainda? Olha, nunca deu para entender isso, né? É tanto dinheiro arrecadado e aí na hora de qualquer serviço que tem que ser prestado a gente vê muita deficiência. Isso não é de agora, é de sempre, né? Sim. É na saúde, é na educação, tudo, né? E inclusive nessa lista que ele estava colocando aí de privatizações me surpreendeu porque até a Caixa Federal e o Banco do Brasil, né, também estão. Então é uma preocupação muito grande nesse sentido da gente ficar com o Estado descapitalizado, né? Sim. E por falar em descapitalizado, a gente lembra que a própria Previdência, a tal capitalização que está misturada ali... Deve voltar, né? Não, eu acho que ela nem saiu. Nem saiu. Eu acho que ela nem saiu, ela está ali ainda, só que ela está agora assim, enrustida e tudo sendo possível fazer por lei complementar, com quórum bem inferior lá no Senado, né? É uma coisa bastante preocupante, né? Verdade. Muito preocupante. Mais uma questão antes do nosso intervalo. O Renato de Porto Alegre, ele quer saber se consegue pagar os atrasados, doutor Marcelo, para possivelmente se aposentar. É possível sim, Renato, só eu recomendo que seja feito
inicialmente um pedido no INSS para reconhecimento, para que não corras o risco de recolher e depois não ter considerado no cálculo e não conseguir pegar de volta. Então é possível fazer comprovando que exerceu atividade econômica e pedindo primeiramente no INSS. Tá certo. Paradinha rápida para o nosso break, para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho voltamos para a conclusão final. Você aí de casa já tem a sua opinião? Reforma da Previdência e privatizações, elas estão ligadas? A gente quer saber. Aqui no Boca, 30 anos, protegendo o seu direito. Voltando com o Boca no Trombone na manhã do seu domingo, para fechar, né, mais uma dúvida, mais uma questão de previdência da Isaura Stiger, doutor Marcelo do Pereira da Costa Advogados, a nossa consultoria previdenciária. Ela está com 57 anos de idade, segundo ela, faltam 5 para se aposentar, 5 de contribuição. Mudou essa forma? Está mudando com a reforma previdenciária? Está mudando, ela atinge ela. Então, se ela tem 25 anos de contribuição, ela teria que cumprir um pedágio de 100%, aí faltariam 10 anos, mas antes disso ela vai estar atingindo 62 anos de idade e já vai estar com uns 15 de contribuição. Então, a aposentadoria mais próxima, a senhora Isaura, é aos 62 anos de idade, 15 anos de contribuição, e aí esses anos a mais que a senhora tem vão ser utilizados para aumentar o valor do seu benefício também. Perfeito. Na opinião final aqui dos meus convidados, meus debatedores, em nome do Sintect RS, o seu secretário-geral, Alexandre Nunes, e essa relação, né, que a gente debateu hoje aqui, privatizações e reforma da Previdência. Será que tudo passa? Será que realmente vai acontecer essas duas proposições do governo? Então, a reforma da Previdência aí, no Congresso já passou na Câmara dos Deputados, no Senado ainda está em discussão, né? Ainda não chegou nem o primeiro turno. As privatizações estão vindo aí. A nossa categoria de Correios aí está em luta contra esse processo, assim como acho que todas as outras categorias que estão nessa lista também vão se mobilizar para não deixar que isso for, mas é fundamental a gente discutir com todos os trabalhadores a defesa das estatais, que defender as estatais enquanto pública, enquanto de qualidade, defender o serviço público, é defender um país mais próspero, mais próximo, que o Estado tem dinheiro investido voltado para a população e não na mão da iniciativa privada que cobra o preço que ela quer para o serviço que ela quer fazer da forma que ela quer e tal. Pela Comissão Especial de Seguridade Social, doutora Maria Isabel Pereira da Costa. Essa é a opinião final, o tema que hoje foi proposto, né, privatizações e reforma previdenciária andando lado a lado. A minha palavra para encerrar, né, seria preocupação e pedir que fiquem atentos os cidadãos que são atingidos diretamente por tudo isso, né, em relação a o Estado perder a capacidade de atender a direitos fundamentais, de terceirizar, que é muito sério isso, até como eu já tinha falado antes. O Estado vai continuar com a sua sede de arrecadação, sempre maior e forte, mas está terceirizando as obrigações que tem para com o cidadão. Então, é que fiquemos atentos e acompanhemos, né, para ver se pode, pelo menos, amenizar tudo que está sendo proposto. Verdade, é a nossa missão, né? Obrigado, Maria Isabel, ao Alexandre e ao Marcelo por mais um Boca. Semana que vem, encontro marcado aqui na sua Band TV, a partir das 8h30 da manhã, com mais um tema importante para a gente debater e muita consultoria na área de Previdência e Direito Trabalhista. Boca, 30 anos, protegendo o seu direito.